Olá, está começando mais um Painel Brasil e eu recebo aqui novamente o Leonardo Barreto, cientista político da UNB. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem, Rosa? Um prazer estar aqui. Meu também. Bom, a gente vai tratar de um assunto que até falei anteriormente com o deputado Paulo Tadeu, fiquei assustada e queria discutir com você esse assunto, que é os gastos do GDF em publicidade, que até agora são 220 milhões de reais para propagandas políticas, que é aquele GDF TV e outras coisas, e compras de Veja, de Época e outras coisas, né, da Veja, essencialmente, e que é aquela distribuição nas escolas, que foi comprada na página 400 e tantos milhões. E shows e comícios já foram gastos 47 milhões, isso é um dado do deputado Paulo Tadeu. Eu queria que você comentasse com a gente qual a legalidade disso. Brasília gasta mais do que São Paulo, 2 ou 3 vezes mais que São Paulo, que é a maior economia do país, do que Minas Gerais. Então, como é que pode um negócio desse? Sendo que as nossas escolas estão com problemas, você vê o caso aí da saúde, um dentista vai e arranca todos os dentes de um adolescente. Quer dizer, falta de critério em tudo. É uma situação super preocupante, né? O Maquiavel, ele dizia assim, ó, governar é fazer ver, porque o governante, ele se preocupa muito fazer com que o público dele, ou o eleitor dele, perceba o fluxo de benefícios que ele está recebendo, né? E isso é muito importante para que essa pessoa possa votar nele posteriormente, enfim, possa dar o seu apoio político. E então, a situação dos sonhos de todo político é ter a mídia à sua disposição. Mas a gente tem que estabelecer limites em nome da competição eleitoral. Em primeiro lugar, o que o governo está fazendo nunca se gastou tanto em publicidade, mostrando que não existe qualquer tipo de limite e que as estruturas jurídicas aqui de Brasília, que deveriam estar fazendo esse controle, especialmente o Ministério Público, está se omitindo no que se refere ao controle desse tipo de gasto. Hoje, praticamente, o GDF ele compra quase a totalidade do horário publicitário do Fantástico, por exemplo. Então, isso acaba sendo feito de uma maneira absolutamente sem limites, né? E aí isso gera 2 tipos de problema. O primeiro é o desperdício de dinheiro público, né? Com certeza. Você pode mostrar uma vez, mas você mostrar a cada intervalo. É o caso, eles pegam aquele GDF TV e aí passam. Aquela, quase que a semana inteira, e a mesma coisa. É uma massificação da informação. E é muito plastificado na realidade. Eu acho que as pessoas já estão começando a ficar preocupadas, porque na realidade não é aquilo que está acontecendo. Não está acontecendo na saúde, não está acontecendo em quase nada. E o que eu acho mais sério nessa história é com relação às obras que começam e que não terminam. É o segundo tempo da escola que diz que ia ter e que não existe. E tem um problema muito grande que é como o GDF está gastando muito dinheiro com propaganda e ele acaba comprando espaço em praticamente todos os meios de comunicação, acaba acontecendo que os meios de comunicação ficam também sem independência para poder fazer uma cobertura do desempenho do governo. Então, as pessoas elas ficam sem informação de qualidade para poder tomar suas decisões. E um segundo ponto que a gente tem que questionar também é o fato de se essas propagandas já não estão antecipando a campanha eleitoral, né? Porque todas as marcas do governador, que provavelmente que ele vai utilizar como candidato na próxima eleição, estão sendo utilizadas nessas propagandas. A própria cor, né? O verde, enfim. Então, de certa maneira, você está criando uma concorrência desleal em relação aos outros candidatos que vão colocar seu nome à disposição em outubro de 2010, e isso causa muita preocupação no que se refere ao uso da máquina pública para promoção pessoal, com vista a um projeto de reeleição no ano que vem. E por que, de repente, o Ministério Público não está fazendo nada?
Me parece que o governador Arruda ele tem uma relação muito boa com o Ministério Público, né? Ele sempre consulta o Ministério Público antes de mandar projetos para a Câmara Legislativa e, enfim, ele tem utilizado o Ministério Público como um parceiro da administração, isso é uma coisa. O segundo problema é o seguinte, que você não tem lei que impeça isso. Então, o próprio Ministério, a própria Justiça fica, de certa maneira, né, com uma dificuldade para poder processar o governador ou tomar algum tipo de esclarecimento, porque não existe um amparo legal para isso. Por exemplo, só para a gente ter uma dimensão do tamanho que é esse problema. Nos Estados Unidos, o governo ele é simplesmente proibido de fazer propaganda. Ele é proibido de fazer propaganda. É o que eu acho que seria correto, né? A pessoa vê no dia a dia o que o governo está fazendo, fica claro. O problema é que hoje isso não interessa a ninguém. Né? Não interessa aos deputados que